Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, uma boa noite, um bom dia, não sei o momento em que você vai ver esse vídeo. E eu estou gravando esse segundo vídeo aqui para o meu canal e quero dizer para você que é um privilégio muito grande me dirigir a você. E nessa tarde, nesse momento que eu estou gravando à tarde, né, não importa a hora que você vai ver esse vídeo, nessa hora, o meu desejo sincero é que Deus fale ao seu coração, tá bom? Então vamos orar para a gente estudar um pouco a palavra de Deus. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por mais esse dia, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo. E nesse momento, Senhor, levanta as minhas mãos para pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que abençoe seu lar, abençoe seus filhos, abençoe sua família, abençoe seus propósitos, seus projetos, suas escolhas, seus relacionamentos. Que o Senhor abençoe essa pessoa ao entrar e ao sair da sua casa, ao entrar e ao sair do seu trabalho, ao entrar e sair do seu carro. Não importa, Senhor, que o Senhor olhe para essa pessoa, coloque as suas mãos sobre ela, dê vitória em todas as etapas da sua vida, se seja problemas de saúde, financeiro, familiar, que o Senhor dê vitória a essa pessoa. E nesse momento, ó Deus, quando vamos falar da oração, com o poder da oração, de uma vida de oração, que possamos ser iluminados por Ti e agraciados pela Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, de muito tempo eu tenho planejado gravar uns vídeos para o meu YouTube. E agora uma amiga minha de São Paulo me pediu para fazer uma reflexão, eu acho que você assistiu, e se você não assistiu, você pode ver aí na playlist, né, dos vídeos, que tem esse vídeo aí sobre um devocional aí, Primeiro Deus. E eu gravei esse vídeo e eu recebi muitas mensagens de apoio, né? E então eu quero fazer uma série de 15 mensagens falando sobre a oração. E depois fazer uma outra série, 40 mensagens, sobre a busca do Espírito Santo, né? Uma série que eu já dirigi, essa série também, desde 2002, eu tenho essa série sobre o Espírito Santo, já preguei em muitas igrejas sobre ela, e tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Então eu vou preparar melhor, assim, para que ela fique mais curta em termos de mensagem, porque eu não quero gastar muito tempo, né? Eu quero que seja uma mensagem curta, mas seja uma mensagem objetiva, que alcance você e alcance as suas necessidades espirituais, tá certo? E falando de oração, existem muitas pessoas de oração na Bíblia. E eu nunca vi sermão sobre Isaac, por exemplo. Isaac é um homem de oração. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 24, né, você vai ver que Isaac, ele era um homem de oração. Veja capítulo 24, por exemplo, pegue sua Bíblia, né? Não esqueça, pessoal, que comunhão é com a palavra, né? Não existe comunhão sem a Bíblia. Você pode ouvir sermões, ver vídeos sobre a lição da escola sabatina, né? Até mesmo ler a lição da escola sabatina, né? Responder ali a todas as perguntas, tudo isso faz parte da sua comunhão, mas tem que ter a Bíblia, tá bom? Tem que ter a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 24, versículo 62, 62,
deixa eu ver se é isso mesmo. 62, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Ele estava lá na sua casa, era final do dia, pôr do sol, e aí o verso 63 diz assim: Isaac saiu para meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham 2 camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou do camelo. Então Isaac, ele era um homem ocupado. Você sabe que ele administrava todos os bens de Abraão. Abraão era riquíssimo e Isaac era o administrador, né? Depois que Abraão envelheceu, e Eliezer, com certeza, também, já que era o filho adotivo de Abraão, mas depois do cumprimento da promessa, Isaac passa a ser o administrador, né? Porque ele era o herdeiro da casa de Abraão. Mas Isaac, diz o texto, que ele saía para meditar no pôr do sol. Ou seja, Isaac tinha o seu momento a sós com Deus. Você já escolheu o seu momento a sós com Deus? Né? No vídeo que eu coloquei aí no YouTube, Primeiro Deus, eu falo justamente sobre isso, você ter um momento com Deus. E eu não falo nem da noite, né? Eu falo das 12 horas durante o dia, porque a noite foi feita para a gente descansar. Então, durante as 12 horas do dia, Isaac escolheu a última hora. Né? Ali no pôr do sol, era o momento de ele parar para meditar. E ele saía para um lugar, ele não ficava em casa. E veja que aqui, mais uma vez, eu volto à questão da adoração individual. Sem dúvida, Isaac tinha o momento ali da adoração coletiva com o seu pai, né, com os servos e com as servas, com o pessoal que morava na sua casa. Né? Mas ele tinha também o seu momento a sós com Deus. E que momento era esse? Das 5 às 6 da tarde. Isaac tirava aí para, na última hora do dia, das 12 horas que Deus nos dá do tempo da parte clara, né? Ele tirava para a adoração individual, momento a sós com Deus de crescimento espiritual. Gente, isso foi tão importante para Isaac, que você vê que o texto aí fala do momento em que ele conhece a sua esposa. Você já parou para pensar por que Isaac aceitou Rebeca de forma tão natural, e diz o texto do versículo 65 aí de Gênesis 24, que ele amou a sua esposa, porque estava tudo dentro de um plano de oração. Sara, durante seus 28 anos que teve Isaac em seu regaço, orou para que Deus desse a ele uma boa família. Ela morreu. 12 anos depois que ela morre, Abraão planeja o casamento de Isaac. Coloca o servo para viajar muitos quilômetros e traz uma parente dele, uma prima dele, para casar com ele. Interessante que tudo deu certo porque estava dentro de um contexto. Isaac, com certeza, nesses momentos de oração, ali ao pôr do sol, ele tinha o momento de pedir a Deus a direção para a formação de um lar, para a formação da sua casa. E eu falo isso para aqueles que ainda não casaram, né? Coloque Deus no planejamento do seu casamento. Né? Ellen White, no livro Lar Adventista, diz que se a gente costuma orar 1 hora por dia para assuntos triviais, para a nossa comunhão diária com Deus, quando o assunto é a constituição da família, ela diz que nós devemos orar 5 vezes mais. Veja que se eu tenho costume, eu tenho esse costume de ficar 1 hora com Deus diariamente, meditando na sua palavra, estudando, aprendendo mais, imagine para arrumar uma esposa, a gente tem que orar 5 horas.
Quando eu aceitei o Evangelho em 1987, não aceitei, lógico, inicialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu era de uma outra igreja. E a primeira coisa que me ensinaram nessa igreja foi a orar, e orar pelo menos 3 vezes por dia. E se eu quisesse arrumar uma namorada, segundo a orientação da missionária que me ensinou a orar, eu deveria me colocar de joelhos e colocar o nome dessa pessoa, né? O nome e assim, algumas características. Mesmo se eu não soubesse o nome, mas que eu pedisse a Deus alguém com determinadas características. Na verdade, eu nunca fiz isso, eu nunca orei pedindo, nem colocando o nome, né, de alguma moça da igreja, nem mesmo sem saber o nome, com determinadas características. Mas eu peguei aquela dica de oração para orar por outras coisas. Quando eu aceitei o Evangelho, por exemplo, eu tive muita dificuldade de relacionamento em casa com a minha mãe, né? Tive um tempo em Salvador, também tive dificuldade de relacionamento com outros membros da minha família que na época não aceitavam muito a ideia de um cristão, né, adventista principalmente, que não trabalha no sábado e outras coisas. E nesse período, entre 87 e 89, o que me fortaleceu, o que me segurou na fé, foi justamente a oração. Eu tinha muitos momentos a sós com Deus, semanas e semanas eu morava com meus pais e não tinha igreja adventista perto, eu viajava pelo menos 40 quilômetros para ir à igreja no sábado. Então eu precisava daqueles momentos a sós com Deus para crescer espiritualmente e também poder fortalecer e ajudar a minha família a entender e até aceitar a minha escolha. Não foi um período fácil. Agora você imagine Isaac, né? Ele tem aí 40 anos de idade, né? E a sua mãe faleceu. Ele precisava de uma companheira, né? Aceitou o conselho do pai. Tudo que Abraão fez, lógico, Isaac era conhecedor do planejamento para conseguir a esposa, né? E aí, no capítulo 25, quando ele casa, ele descobre que tem um problema na casa dele. Qual era o problema de Isaac? A sua esposa era estéril. Aí no capítulo 25, diz que ele vai orar pela esposa. Capítulo 25, versículo 21. Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Isaac orou por sua esposa, por sua mulher. Aqui a minha Bíblia diz mulher. Porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Que maravilha, né? Então, um homem de oração. No pôr do sol, antes de ter a esposa, a gente encontra Isaac meditando na palavra. E depois de casado, ainda com todos os seus afazeres, vem um pequeno problema na família. A esposa queria um filho. Rebeca queria o sonho de toda mulher, que era ser mãe. E interessante que não diz, o texto não diz que ela orava a Deus para que Deus resolvesse o problema dela. Ela contou com a oração do esposo. O esposo, como sacerdote do lar, se colocou diante de Deus para interceder pela sua esposa. Isaac é um intercessor. Gente, a oração intercessória tem muito poder. O que é uma oração intercessória? É aquela oração em que você escolhe alguém para você orar por essa pessoa, para você interceder diante de Deus por ela. Talvez ela não tenha a fé que você tem. Um dia Jesus Cristo estava pregando, eu vou falar, depois eu vou pregar sobre esse tema, né? E 4 homens levaram um paralítico até Jesus Cristo. E segundo o livro Desejado de Todas as Nações, aquele homem já não tinha mais fé. Aquele homem já não acreditava mais nem nele mesmo. E ele ficara paralítico porque
o sentimento de culpa era tão grande que isso paralisou todo o seu corpo. O sentimento de culpa trouxe para aquele homem muito sofrimento e dor. E ele já não acreditava em mais nada. E quando falaram de Jesus Cristo para ele, ele simplesmente não fez diferença para ele. Então os 4 amigos pegaram ele e levaram até Jesus. E quando chegaram lá, não podia entrar porque tinha muita gente na porta. Então eles fizeram um buraco no teto e desceram aquele homem. A intercessão. Alguém lutando por você, alguém lutando pelos seus problemas, alguém lutando pelas suas dificuldades. Você, quem sabe, tem um filho que não tem seguido os caminhos de Deus, ou quem sabe está seguindo algum caminho tortuoso desse mundo, que a facilidade dos caminhos tortuosos hoje são muito grandes. E você sofre sozinho, sofre sozinha, porque não sabe o que fazer. Então é hora de você abrir o canal da intercessão. Oração intercessória. E nessa oração intercessória não precisa ser com a pessoa. O ideal seria que você em algum momento avisasse para ela que você está orando por ela. Né? Mas você com Deus ali, colocar o nome dessa pessoa na presença de Deus. E se você observar bem aqui no capítulo 26, Isaac era um homem tão dedicado à oração, que quando ele teve um outro problema aqui agora com os filisteus e os pessoal da terra de Gerar, os jeramitas, né, os gerazitas, os jeramitas, ele cavava um poço, o povo vinha e roubava o poço dele. Ele estava na terra lá de Gerar, então o pessoal se achava no direito de tomar tudo que ele tinha conquistado, né? E ele orou a Deus e cavou um poço, cavou outro. Quando no 4º ou 5º poço, Deus deu a ele paz, ninguém roubou o poço dele, e ali ele ergueu um altar ao Senhor. Está no capítulo 26, eu vou dar o versículo para você, verso 24. Na mesma noite, o Senhor apareceu: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, vou te multiplicar a descendência. E aí no versículo 25 do capítulo 26, verso 25, diz que ele ergueu um altar a Deus. Você tem um altar para Deus? Veja, ele tinha a meditação no campo, agora ele mudou de cidade, mudou de região, e junto a um poço, onde ele podia beber a água e saciar sua sede, ele ergue um altar para continuar sua vida de comunhão com Deus. Gente, a oração faz toda a diferença. Precisamos ter um momento a sós com Deus, um momento de comunhão. E esses momentos, ele tem que estar permeado de 3 coisas: louvor, oração e estudo. Louvor, você precisa louvar a Deus, agradecer a Deus pelo dia, pelas vitórias. E esse louvor não é só cantar, é você ter aquele momento de agradecer, de exaltar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na sua vida. Um momento de louvor. Lógico que a música ajuda muito a gente nesse momento, né? Escolha uma boa música para você cantar e louvar a Deus. Depois, ore. Ore por você, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos, ore por todos aqueles que precisam das suas orações, ore pelas autoridades da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. Ore e deixe Deus falar com você através do estudo da palavra. Então esse momento, Isaac tinha esse momento. Veja que no capítulo 24, versículo 63, diz que ele saiu para meditar. No capítulo 25, no verso 22, Isaac tem um problema, né?
21, verso 21, diz que ele tem um problema, a esposa é estéril, e ele passou 20 anos orando pela esposa. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos, e com 60 anos ele teve os dois filhos, Esaú e Jacó. Veja, 20 anos orando, intercedendo pela esposa. Gente, não é 2 dias, não é 20 dias, não é 20 semanas, não é? É 20 anos, tá? Muito tempo orando e Deus ouviu essas orações. Agora imagine, Deus ouviu as orações, diz o texto, né? Deus ouviu as orações, mas Deus ouviu no tempo dele. E Isaac, que foi sacrificado lá no Monte Moriá, né? E o sacrifício ocorreu, Deus substituiu pelo cordeirinho lá, mas Isaac estava disposto a ser sacrificado. Então, representando que Cristo morreria por nós, ele aprendeu a esperar a hora de Deus. Isso é fruto da comunhão. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente tem um relacionamento diário com Deus, a gente aprende a esperar o momento de Deus. Às vezes a gente quer uma bênção, a gente quer um milagre, a gente quer uma resposta. E só quem tem comunhão com Deus sabe dizer: eu confio no Senhor. E quando a gente confia no Senhor, ele diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que ele nos dá um final vitorioso. Tá bom? Eu desejo que você aproveite essa experiência aí do livro de Isaac, tá bom? Para que você cresça espiritualmente. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar as 3 passagens aqui sobre Isaac. Tá bom? Eu vou deixar para que você depois, sozinho, pegue essas 3 passagens e analise por você mesmo e veja se você consegue colocar o seu nome ali. Isaac saiu para meditar. Aí tira o nome Isaac e coloque o seu. Você tem um momento para meditar? Você tem problemas? Todos nós temos problemas. Você tem colocado Deus para resolver esses problemas? Ou você tem se debatido sozinho tentando resolver? Ele teve um problema com os filisteus, cavava poço e o povo roubava. Ele insistiu, e quando Deus deu a resposta para ele no 5º poço, 4º ou 5º poço, ele louvou a Deus, né, e ergueu um altar. Você e eu precisamos de um altar, mas um altar de chama viva, um altar com a chama acesa. Precisamos ter nosso altar pessoal da adoração, da comunhão, do louvor, da entrega, do aprendizado com Deus. Erga seu altar. Tá bom? Eu já vi muitos pregadores falando de um altar como adoração coletiva. Também se aplica. Também se aplica, porque Isaac ali, ele ergueu um altar e o altar é público. Mas você precisa ter o seu campo, né? Ter o seu momento a sós com Deus, ter o seu momento de comunhão e adoração. E mesmo naquele altar, eu acredito que junto àquele poço, Isaac tinha seus momentos a sós com Deus, para crescimento espiritual e para planejamento de suas atividades, para dizer para Deus o que ele queria e esperar a resposta de Deus. Você e eu precisamos disso. E nesse momento eu oro por você, para que você se desprenda de tudo e dê a Deus o privilégio de falar com você dia a dia. Mas para isso você precisa separar um tempo para Ele. Separar seu momento de meditação, de louvor, oração e estudo. Todos os dias você precisa, né? E se você concorda com isso, se você quer esse desafio, eu quero orar por você agora, tá bom? Se você deseja ter um momento com Deus, ter uma vida de oração, ter um momento de intercessão, ter vitórias na sua vida, né, através do louvor, da oração e do estudo da palavra, eu quero orar por você. Pai, nos entregamos em Tuas mãos, nosso Deus maravilhoso. Pedimos a Tua bênção para que dia a dia possamos ter esse momento como Isaac. Isaac foi um homem vitorioso em tudo que fez, porque era um homem de oração, de comunhão contigo.
Ajude-nos, ó Deus, a ter também o nosso momento contigo de crescimento espiritual. Que a tua palavra seja viva ao nosso coração. Que o Senhor cada dia fale conosco e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.